Pare! Não! Fala aí galera aqui, tudo bem com vocês? Meu nome é Max Sodrin e no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer o diário de Tom Marvolo Riddle da saga Harry Potter. E para começar esse mês de setembro, nada mais nada menos do que a gente desenvolver a primeira Horcrux que a gente conheceu durante a saga dos filmes de Harry Potter. Mas antes da gente começar com esse vídeo, eu queria pedir para você já se inscrever no canal se não é inscrito e já deixar o seu like para não esquecer depois, beleza? Que assim vocês vão estar me ajudando a trazer novos conteúdos aqui pro canal do nosso Universo Geek, que é grandioso e maravilhoso, não é verdade? Lembrando que eu pretendo trazer todas as 7 Horcruxes que foram desenvolvidas aí durante a saga. Tendo dito isso, a gente pode retomar o nosso vídeo. Toda a lista de materiais e desenhos para download vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E agora sim, vamos ao tutorial. Bom pessoal, para a gente poder fazer aqui o nosso diário do Tom Riddle, a gente vai estar utilizando esse tipo de caderno aqui, certo? É um caderno bem simples que a gente pode encontrar em qualquer papelaria na nossa cidade. E esse caderno aqui, ele é dos mais pequenos que tem, certo? Desse caderno, se eu não me engano, acho que ele tem de 50 a 60 folhas. No caso aqui, ele tem 48 folhas. Então, o que a gente vai estar fazendo aqui? A gente vai estar pegando esse caderno e a gente vai estar encapando ele com um pedaço de couro ou corino. Para poder conseguir couro ou corino, a gente tem que ir numa das lojas de tapeçaria ou lojas de tecido ou locais onde vende artigos para costura. Aí, no caso, a gente pode encontrar esse tipo de tecido aqui, certo? Aí o que a gente vai estar fazendo aqui? Nós vamos estar passando cola de contato em todo esse tecido e também na capa do caderno. Assim a gente vai estar fazendo aqui a colagem dos dois lados da nossa capa. Desse jeito a gente vai ter a parte superficial do nosso diário totalmente revestida com esse tecido, beleza? Eu vou fazer isso aqui em off, mas é uma coisa assim bem fácil, bem tranquila de se fazer. No meu caso aqui, a cola de contato que eu vou estar utilizando vai ser uma cola de contato em spray. Vocês podem estar utilizando a cola de contato comum. No caso, eu vou utilizar spray aqui porque está mais fácil e mais rápido para poder fazer. Já terminei aqui de fazer a aplicação da cola de contato no nosso caderno e no nosso tecido. Agora, o que a gente vai estar fazendo aqui é o seguinte. A gente vai estar deixando o tecido deste jeito aqui assim, certo? E lembrando que quando a gente for recortar esse tecido aqui, a gente tem que recortar ele com uma margem, tanto em cima quanto embaixo e nas duas laterais, de aproximadamente 1 cm a 1,5 cm. No meu caso aqui eu deixei 1 cm para cada lado, para que assim a gente possa vir aqui com o nosso caderno e a gente possa estar fazendo a colagem. No caso a gente vai estar fazendo aqui ó, deste jeito, certo? Vai estar colando, aperta, para poder ter uma boa aderência, né, para poder grudar bem. Aí vai pegar aqui a parte de cima aqui do caderno, vai fechar, vai grudar aqui assim e vai fazer a mesma coisa com o outro lado. Aí, depois que a parte da dobra do caderno for colada, aí vai estar pegando aqui o tecido, vai estar puxando só um pouco e vai estar fazendo a colagem deste jeito aqui assim, certo? Aí vai ficar algo parecido com isso daqui. O caderno ele vai ficar com esse acabamento aqui, certo? Aí, o que a gente vai estar fazendo aqui? A gente vai estar passando um pouco de cola de contato aqui nas partes laterais do nosso caderno, para que assim a gente possa estar pegando essa parte aqui, essa rebarba, e dobrar para dentro para fazer esse acabamento aqui. Depois que a gente terminar de encapar o caderno, vai ficar algo parecido com isto aqui, certo? Aí, o que a gente vai estar fazendo aqui? A gente vai estar abrindo aqui o nosso caderno, e daqui na parte da frente, a gente vai estar removendo aqui um pouco desse material, certo? Para deixar aqui um pouco mais fino, deixar um acabamento um pouco mais bonito, um pouco mais homogêneo, certo? Aí, essa parte toda aqui, a gente vai estar pintando com uma tinta preta fosca, tanto a parte da frente, quanto a parte de trás. Assim, vai ficar tudo parecido que é uma peça só, um couro único ou algo do tipo, beleza? Aí é só uma questão de pintar isso daqui. Depois que a gente terminou aqui de fazer a parte da pintura da parte interna dos dois lados aqui do nosso caderno, a gente vai estar pegando aqui ó, folha por folha e a gente vai estar amassando cada uma delas para que quando a gente fechar o nosso caderno, ela vai criar um certo volume.
Assim vai estar simulando aquela cena da destruição do diário, quando o Harry pega o dente do basilisco e enfia dentro da capa, né? Que aí escorre toda aquela tinta preta e acaba estragando cada uma das folhas. Então a gente vai estar simulando isso, amassando todas as folhas do caderno, para que assim ela fique um pouco mais volumosa. Depois que a gente amassar todas as folhas, elas vão ficar deste jeito aqui assim, certo? Vai estar com um volume bem grande aqui no caderno, e aí quando a gente fechar, elas vão ficar mais ou menos deste jeito aqui assim, certo? Para simular a destruição do caderno. E o que a gente vai estar fazendo aqui? A gente vai estar passando aqui um acabamento, no caso uma pintura, que a gente vai estar utilizando aqui o amarelo e a tinta preta. A gente vai estar misturando aqui para atingir um tom amarelado um pouco mais escuro, e a gente vai estar diluindo essa mistura com um pouco de água. E aí a gente vai estar passando o pincel em todas as laterais aqui das folhas. Desse jeito assim a gente vai estar criando uma falsa textura de papel envelhecido. A mistura tem que ficar algo parecido com esta cor aqui, essa cor meio escura, assim, tipo meio ocre, algo parecido com um tom meio mofado, meio estragado, algo um pouco mais antigo. Aí a gente vai estar usando essa mistura aqui para atingir este resultado aqui, certo? A gente vai estar basicamente pintando todas as laterais aqui do caderno, ele vai estar emporcalhando o máximo possível, certo? E pelo menos a primeira folha a gente tem que fazer esse acabamento aqui também, tá? A gente tem que sujar pelo menos a primeira folha para dar aquele aspecto de caderno antigo mesmo, tá? Tanto na primeira folha quanto na última folha, beleza? Para dar aquele aspecto de caderno mofado, algo antigo, algo esquecido com o tempo, beleza? Agora a gente vai estar trabalhando aqui com a parte das cantoneiras do nosso diário. A gente vai estar trabalhando com esse molde aqui que representa a parte das cantoneiras. A gente vai estar passando esse molde aqui para uma tirinha de EVA, daquelas bem fininhas, né, de 1 milímetro no caso, e a gente vai estar passando aqui todos os formatos que a gente precisa fazer, que no caso são 4, né, que vai 2 na frente e 2 atrás. Aí, o que eu recomendo que a gente faça aqui primeiro? Para ficar mais fácil na hora de cortar e colar depois, eu recomendo que a gente faça a primeira pintura na tirinha de EVA e depois a gente passe os moldes, certo? Que assim vai ficar mais fácil. Então aqui a gente vai estar fazendo o seguinte, a gente vai estar passando aqui a tinta amarelo ouro para poder fazer a primeira camada. Aí depois com a segunda camada a gente vai estar fazendo a pintura com o bronze metálico. Aí o resultado disso daqui tem que ficar algo parecido com isto aqui, certo? Aí depois é só passar um pouco de verniz vitral para dar um pouco mais de brilho, certo? Vai ficar algo mais ou menos assim, né? Bem brilhante, cintilante. E aí o que eu recomendo? Vocês deixarem pelo menos aí uma margem de aproximadamente meio centímetro, tá? Ou 5 milímetros. Para que assim a gente possa depois, na capa do caderno, a gente possa estar dobrando ela desse jeito para fazer esse acabamento metálico desse jeito aqui assim, que normalmente as cantoneiras elas vêm com essa borda para a gente poder pegar com o martelo e amassar. No caso a gente vai estar fazendo a mesma coisa, só que no caso é com EVA, então a gente vai estar deixando essa margem e a gente vai estar colando deste jeito aqui assim para fazer esse acabamento. Depois que a gente colar aqui a parte das cantoneiras, vai ficar algo parecido com isto aqui assim, certo? Aí vai ser feito isso daqui na frente e a parte de trás. Aí eu recomendo que na parte interna a gente faça esse acabamento aqui, que é basicamente um triângulo pintado com a mesma cor, feito de EVA, para a gente poder fazer um arremate nessa borda aqui em relação à emenda do EVA. Assim vai dar um acabamento melhor. Aí a gente vai estar basicamente aqui pegando o nosso diário, vai virar do outro lado, desse jeito aqui assim. E aí com o molde que eu vou estar deixando disponível para vocês, a gente vai estar recortando esse formato aqui e vai estar escrevendo o nome Tom Marvolo Riddle. E a gente vai estar colando aqui na parte de trás, deste jeito aqui assim, certo? Aí o espaçamento aqui, mais ou menos uns 3 dedos, uns 2 dedos e meio, mais ou menos, tá? Aí é só estar fazendo aqui a colagem com cola instantânea ou cola de contato, beleza? Aí, nesse caso aqui, para quem quer que esse caderno, ou no caso esse diário, se torne aí um caderno mesmo funcional aí para poder fazer as anotações do dia a dia, ou usar como um diário, ou até mesmo uma agenda,
O tutorial ele para por aqui. Agora, quem quer fazer o colecionável, aí a gente vai estar prosseguindo com a perfuração do caderno e a gente vai estar introduzindo aqui e fazendo posteriormente também o dente do basilisco. Para a gente poder fazer aqui o dente do basilisco, a gente vai estar utilizando basicamente papel alumínio. Nós vamos estar pegando aqui um pedaço dessa folha de alumínio e a gente vai estar amassando. E aí, de acordo com a habilidade de cada um e com a ajuda do molde que eu vou estar deixando disponível para vocês, a gente vai estar amassando o alumínio e vai dando o formato para ficar algo parecido com isto aqui, certo? Aqui com a parte do osso e a parte do dente em questão, certo? Aí a gente vai estar revestindo todo esse formato aqui com massa epox ou massa de biscuit ou massa de EVA. Eu vou estar utilizando massa epox que eu estou acostumado com esse tipo de material, beleza? Eu vou fazer essa parte aqui em off e já mostro para vocês como é que vai ficar ele todo revestido com a massa epox. Depois que a gente terminou aqui de fazer toda a parte do revestimento do nosso dente do basilisco com massa epox, massa de biscuit ou massa de EVA, a gente vai estar esperando isso aqui secar para a gente poder começar com a parte da pintura. Aqui no caso eu utilizei a massa epox porque de fato estou mais acostumado com esse tipo de material. Aí para poder fazer algumas dessas ranhuras aqui, eu recomendo que vocês utilizem aí um palito de churrasco. Aí é só vocês pegarem aqui a ponta e irem esmagando devagarzinho para poder fazer esse baixo relevo, para dar aquela sensação de osso, né, dar aquela textura. Aí se precisar, se for o caso, vocês podem também estar dando uma arranhada nessa parte aqui do dente do basilisco, para poder criar uma textura, uma área um pouco mais porosa. Assim a tinta ela vai poder impregnar um pouco mais aqui. Nesse caso aqui, essa parte do dente eu já tinha feito, certo? E eu recomendo que vocês façam desse jeito aqui assim. Basicamente vocês vão estar fazendo primeiro a parte de cima, vão deixar isso aqui secar e depois vocês vão fazer a parte de baixo. Se fizer tudo de uma vez, provavelmente vai ficar um pouco ruim para poder fazer toda a parte da modelagem e a parte do alisamento da peça. Que aí no caso vai ficar com marca de dedo, né, e entre outras coisas. Então para evitar isso, faz a primeira parte de cima e depois a parte de baixo. E aí vocês vêm aí com uma lixa fina de granulação 150 até 200, 220 e faz aí o lixamento para poder deixar o dente um pouco mais liso. E assim vai ficar mais fácil para a gente poder também fazer a pintura, já que como a peça vai estar lixada, aí basicamente a tinta ela também vai dar uma impregnada melhor aqui. Para a gente poder fazer aqui a pintura do nosso dente do basilisco, a gente vai estar utilizando aqui a tinta preta para poder fazer a pintura desta área aqui, certo? Essa área aqui do dente ela é realmente preta, ela é bem escura e a gente vai estar fazendo também um esquema de degradê. Caso vocês tenham dificuldade de fazer esse esquema de degradê, vocês podem fazer uma pintura chapada também aqui nessa parte de baixo, fazendo a mistura com o preto fosco e um pouco de amarelo, para poder fazer aquela mistura que a gente utilizou inclusive para poder fazer a pintura das bordas do caderno do diário, no caso, né? Aí para poder fazer a pintura do dente em si, eu recomendo que vocês utilizem essa tinta acrílica aqui. Ela é a cor marfim. Aí no caso vocês tenham dificuldade de encontrar, vocês podem estar misturando um pouco de branco com a tinta amarela. Aí as partes correspondentes para poder atingir essa cor tem que ser mais branco do que amarelo, beleza? Aí a gente vai estar fazendo toda essa pintura aqui. Depois que a gente pintar o nosso dente com essa tinta marfim, ele vai ficar algo parecido com isto aqui, certo? Aí eu recomendo que vocês utilizem aqui aproximadamente de 3 a 4 camadas de tinta para atingir esse resultado, para ele ficar com essa cor meio creme, certo? Aí o que a gente vai estar fazendo aqui agora? A gente vai estar pegando a nossa tinta preta e vai estar passando aqui e vai estar passando aqui na parte de cima do nosso dente. Aí o que vai acontecer? Nós vamos estar pegando aí o nosso pincel, vamos estar secando ele um pouco em um pedaço de papel, um pedaço de pano e vamos esfumaçar um pouquinho para poder criar um degradê entre a cor preta e a cor creme. Vai ter que ficar algo parecido com isto aqui, certo? A gente vai estar pegando aqui o nosso pincel, vai estar passando aqui o preto bem chapado aqui nessa parte. Depois a gente vai estar pegando aqui um pedaço de pano velho, vai estar secando aqui o nosso pincel. E aí a gente vai estar fazendo aqui um esfumaçamento, deste jeito aqui assim. Faz em movimentos circulares para poder preencher todas essas partes aqui das ranhuras do nosso dente, beleza? Aí dessa forma, a gente vai estar criando este degradê aqui assim, certo? Aí agora a gente vai estar podendo fazer a mistura do preto com o amarelo para a gente poder fazer a parte final aqui e depois com o preto novamente para poder esfumaçar esta parte aqui do dente, beleza? No caso seria essa área da raiz. Já fiz aqui a mistura da nossa tinta e é basicamente próximo àquele tom que a gente tinha feito para poder fazer a pintura da lateral do nosso caderno.
Então a gente vai estar pegando aqui, ó, um pouco dessa tinta, vai estar molhando aqui no pincel e a gente vai estar pintando aqui, ó, esta parte, certo? Que isso daqui é basicamente onde ficaria, na teoria, o veneno do dente do basilisco. Então, por meio dessa cor de tinta aqui, a gente vai estar simulando essa raiz envenenada, certo? Aí depois que isso aqui secar, aproximadamente umas 2 camadas, aí a gente vai vir aqui e vai fazer o mesmo esquema que a gente fez aqui com o preto na parte do dente, a gente vai fazer a mesma coisa na parte da raiz. Depois que a gente pintar o nosso dente, vai ficar algo parecido com isto aqui, certo? Aqui eu já passei as 2 camadas, já secou bem. Agora o que a gente vai estar fazendo aqui é pegar a tinta preta e esfumaçar em toda essa parte aqui da raiz envenenada. No caso aqui, caso vocês tenham dificuldade em fazer esse trabalho aqui com o pincel, vocês podem estar pegando aí um pedaço de papel, pegar aí também um pouco de lápis grafite, rabiscar ele bem o papel e depois esfumaçar utilizando ele como se fosse uma esponja. Assim vai dar também esse aspecto aqui de dente sujo, de desgaste, entre outras coisas assim do tipo, certo? Então fica aí também uma dica bacana para poder simular esse tipo de pintura que a gente fez aqui. Então a gente vai estar fazendo a mesma coisa na parte da raiz. Depois que a gente terminou de fazer aqui a nossa pintura na parte da raiz do nosso dente do basilisco, o resultado vai ser algo parecido com isto aqui, certo? Aí o que a gente vai estar fazendo aqui também? Para ficar um pouco mais parecido com o que a gente vê no filme, eu recomendo que vocês façam isso aqui, ó. Pegar um pouco de goma laca e passar. Essa aqui, no caso, ela é a base de cetona, então o pouco que a gente passar, ela já vai dar o resultado um pouco mais brilhante que a gente quer. E também ela vai secar rapidamente, até porque a acetona em contato com o ar, ela evapora um pouco mais rápido. Então a gente vai estar passando aqui goma laca em todo o dente do basilisco. Depois que a gente terminar de fazer aqui a parte da goma laca, o resultado vai ser algo parecido com isto aqui, certo? A goma laca aqui está sendo utilizada para 2 funções. A primeira função é proteger a nossa pintura, certo? E a segunda função é simular um pouco de saliva do dente do basilisco, né? Já que esse dente ele foi removido diretamente do braço do Harry, então faz sentido que essa peça ela esteja um pouco mais úmida em relação ao animal, certo? Caso vocês não tenham acesso à goma laca, fica mais fácil vocês também estarem fazendo isso daqui com outros 2 materiais. No caso, a cola branca, pode ser cola branca escolar ou a cascoreza, aquelas que é utilizada pelos pedreiros, né? Ou vocês podem estar utilizando também a cola de isopor, que vai dar também esse resultado aqui, beleza? Agora sim a gente pode estar passando para a parte da destruição do caderno e depois, posteriormente, a gente poder colocar o nosso dente do basilisco. Lembrando também que esse caderno, né, esse diário, ele não vai ter um pedestal propriamente dito. O que vai ser o pedestal dele vai ser basicamente o dente do basilisco. Para a gente poder fazer aqui a parte da destruição do nosso diário, a gente vai estar pegando aqui o dente do basilisco e a gente vai estar posicionando mais ou menos aqui nessa área, só para a gente poder ter mais ou menos uma noção de aonde que esse dente ele tem que ficar para poder servir como pedestal. Então, mais ou menos nessa posição aqui, mais ou menos 1 dedo, 2 dedos abaixo da parte central do caderno, o dente ele vai ser posicionado desse jeito e ele vai ser posicionado até o final, ou melhor, no começo aqui da nossa raiz do dente. Então, quando a gente colocar o dente do basilisco, ele tem que ficar deste jeito aqui assim e o caderno levemente inclinado para trás, certo? Então, esse furo ele tem que ser feito mais ou menos nesta área aqui. De acordo com o filme, o furo inicial aqui da parte da frente do caderno, ele é bem grande. Então, a gente pode também estar fazendo esse furo bem grande também, só que aqui atrás ele tem que ser um pouco menor, certo? Então, a gente pode fazer algo para poder simular mais ou menos o que seria a destruição frontal do caderno. E aí depois a gente pode introduzir o dente do basilisco para que ele possa sair do jeito certo aqui atrás. Aí é uma questão de vocês conseguirem fazer isso aí da forma correta, né? Cada um pode fazer essa perfuração do jeito que quiser, pode utilizar estilete, pode utilizar chave de fenda, chave Phillips, pode utilizar tesoura, pode usar micro retífica, pode utilizar qualquer tipo de ferramenta que possa servir para poder fazer essa perfuração. No caso aqui, eu vou estar utilizando o estilete. Então, para isso, o que a gente vai estar fazendo aqui? A gente vai estar pegando um lápis e a gente vai estar fazendo aqui uma marcação, mais ou menos nessa área, e a gente vai estar levantando ela só mais um pouco desse jeito, e depois a gente vai estar fazendo uma cruzeta, desse jeito aqui assim. Aí, mais ou menos aqui, é onde vai ser a minha perfuração. Caso vocês queiram fazer algo mais parecido com o do filme, sugiro que vocês façam um pouco mais no meio, beleza?
Eu vou estar fazendo essa parte aqui em off e já mostro para vocês como é que vai ficar o resultado. Depois que a gente terminou aqui de fazer a parte da destruição do nosso caderno, vai ficar algo parecido com isto aqui, certo? Aí o que eu recomendo que vocês façam? Uma pintura de tinta preta fosca para poder simular aquela tinta que acaba escorrendo quando o Harry finca o dente do basilisco, certo? E lembrando que o furo ele precisa ser vazado, certo? Aí o que eu recomendo também para a gente poder fazer para dar um toque a mais? Pintar com a tinta preta fosca um pouco dessa parte aqui do couro, nessa parte destruída, e fazer ele meio escorrido. E depois é só a gente pintar com a goma laca. Aí vai ficar aquele aspecto de tinta escorrida do caderno. O resultado tem que ficar algo parecido com isto aqui, certo? Com esse aspecto de tinta escorrida na parte frontal aqui da nossa destruição do nosso livro, certo? Então o que a gente vai estar fazendo aqui agora? Esperar essa tinta secar e depois vir aqui com alguma laca para poder manter esse brilho, beleza? Aí depois é só a gente estar fincando aqui o dente do basilisco. Depois que a gente passar alguma laca, o resultado vai ser este aqui, certo? Aí é só a gente pegar aqui o nosso dente do basilisco, fincar aqui na parte frontal, posicionar do jeito correto e está pronto. E aí galera, voltei. E aí, o que vocês acharam do nosso diário de Tom Marvolo Riddle? Super fácil, super tranquilo de fazer, não é verdade? Lembrando que quem quiser utilizar esse mesmo caderno para poder usar como diário, agenda ou até mesmo um caderno totalmente funcional, é só apenas não estar introduzindo o dente do basilisco na capa. Desse jeito fica até mais fácil para a gente poder estar utilizando também, não só como colecionável, mas algo também realmente funcional. Basicamente, eu criei esse tutorial para a gente não ter que utilizar nenhum tipo de pedestal, a não ser que a gente queira. No caso, o dente do basilisco ele serve como um tipo de pé, para a gente poder deixar o nosso diário de pé. Então, eu fico por aqui e espero que vocês tenham gostado. Então, até o próximo vídeo. Tchau!